que significa o bacalhau? Né? Quando chegava uma mina, chegava uma artista, né, uma gostosa, lá no programa do Chacrinha, ele perguntava, quem que é bacalhau? Pelo amor, né, velho? O subtexto era um negócio bem mais explorado, né? Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa. Saudações, terráqueos! Bem-vindos ao Projeto Boladão, episódio número 7. Aqui é o Rafa Remos e hoje eu quero caos. Aqui é o Santiago Castro e na minha casa não entra quadro de criança chorando nem podendo. Aqui é o Rafael Ghost e chega mais perto, Pederneiras. Essas mais de mesa. Ai, como era grande! Eu sou o Guilherme Forte. O Ghost avacalhou o bagulho. Ai, ai! O editor Eu não lembrava do Pederneiro, cara. Vocês se lembram do Iotti? Sim. O Iotti falando assim, ô Lazier, olha só, esse ano tem uma safra de 220 aqui que tá uma delícia. Ah, que loucura, padrinho. Ai, ai. Segura que hoje a gente vai chafurdar na lama da história da TV brasileira. Tire as crianças da sala, é hora de revisitar aquelas vinhetas tóxicas, bordões impagáveis e micos ao vivo que marcaram nossa infância e nossa adolescência. Prepare o riso e a saudade misturada com aquele toque de vergonha alheia, porque a nostalgia nunca foi tão escabrosa, mas nunca tão divertida. Então fecha na prochasca e vem com a gente que o Projeto Boladão tá começando. Pra gente começar esse papo de hoje, que vai ser... Essa pauta vai ser um pouco mais leve e solta do que a gente tem, né? Usualmente tem no Projeto Boladão. Hoje vai ser mais caótica, digamos assim. E a gente tem um convidado especial hoje, que essa pauta tem tudo a ver com ele. Então seja muito bem-vindo, Gui Deporte. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Eu não sei o que eu tenho que falar, mas para começar, eu me lembrei de uma coisa, cara, meio ridícula, assim, que eu ficava puto da minha cara. Quando eu era guri, cara, eu não tinha muita barba na minha cara, né? E eu tinha o queixo furado, e aí meu apelido era Chevy Chase. E eu ficava puto da minha cara, mas eu já achei engraçado, mas o cara ser comparado com o Chevy Chase é tipo uma derrota, tá ligado? Então, eu meio que me acostumei com essa situação, mas tá tudo certo, né? Chevy Chase no Férias Frustradas ou Chevy Chase no nosso querido Bob? Não, Chevy Chase o único, né, cara? Férias Frustradas, né, meu? Mas depois que eu fui promovido a Kylo Ren, aí eu só foi baixando, né, cara? Então, aí foi lomba abaixo. Aí só lomba abaixo, mano. Mas tá tudo certo. Tá certo. Né? É o bullying. O bullying da nossa época era mais aceitável. Será que a gente abre para o público que o Julian foi expulso por mau comportamento? Que as pessoas vão desconfiar que o Guilherme é um tampão aqui, né? De onde é que apareceu esse infeliz? Safado. O Julian pegou um gancho. Falou muita coisa. Por mau comportamento na suruba. No último episódio pegou um gancho. Qual é a primeira lembrança que vocês têm da televisão brasileira nos anos 80 e 90, na infância e adolescência? Aí eu posso começar, tá? Como mais velho aqui do grupo, eu tive televisão preto e branco. Então, para mim, a minha primeira lembrança é justamente isso, quando, pela primeira vez na minha vida, eu vi uma TV colorida. Que foi quando eu olhava muito aqueles desenhos do Pica-Pau, aquelas séries que a gente não sabia que era... a gente não sabia que era séries otaku, né? Olhar o Ultraman, Ultra Seven, né? Só era uma série, né? Só era, sei lá, um filme. E eu lembro que eu vi o Pica-Pau colorido, nossa, aquilo explodiu minha cabeça. Tu viu o Pica-Pau colorido? Que cor que era? Ai, cara, cabeça vermelha, né? Cara, eu queria trazer umas bizarrices que não são do mainstream 80, 90, mas eu acho que alguns de vocês vão lembrar do Daltro Cavaleiro Show. Ele era como é que se diz, né? Me ajuda aí. Uma cópia do Chacrinha.
Aí tu pensa o que é uma cópia do Chacrinha. É tipo tu ter uma cópia do Quixute, entendeu? Não tem como dar certo o bagulho. Saca? E depois eu me lembro do Bolinha. Lembra do clube do Vai Bolinha? cantar o quê, Santa? Travesti, shows de travesti, sábado de tarde, usando fio Eles e dental. elas! Era o programa da TV brasileira. Cara, ele era cafetão daquele travesti, tudo, né? Eu devia ter uns 6 ou 7 anos e também lá em casa a TV preto e branco foi entrar ali na volta dos meus 10, 11 anos de idade. Então assim, ó, em 91, cara, uma criança que ainda comia terra, eventualmente, olhando TV, um rapazinho dançando, se remexendo todo que nem uma cobrinha e de repente se vira de costa pra câmera e o corte nas calças assim deixa estampada toda a bunda dele e eu sem entender nada. Mãe, o que aconteceu? Eu tenho essa lembrança muito vívida na memória. É isso que eu me lembro quando tu fala em Bolinha. Hoje vai ser bom. Tá na linha. Pois é, cara. E eu me lembro de um personagem que apareceu no Bolinha, que não tem nenhuma referência no Google, na internet, não existe. Que o nome era Vandeco da Pipoca. Ele disse assim, ó, eu queria deixar bem claro que eu não sou o Vandeco da Pipoca. Eu não sei quem é esse cara, só que isso ficou na minha cabeça, entendeu? E não sei. Deve ter alguma referência no universo da internet. Hein? Cara, uma coisa que me chamou a atenção, eu até vou procurar, que vocês falaram aí, vocês tiveram TV preto e branco. Sim, eu tive. Uma Eu TV, também? o nome da TV era Colorado. Era uma TV com um tubo de plástico. Cara, o Vandeco Pipoca tá aqui. Vandeco da Pipoca. Tá aqui ele. Ele foi no Bozo também. Ah, pronto. Sério? Aham, ele morreu ano passado. Que loucura. Ele foi intérprete do Bozo. Não. O melhor é o Gui. Ô, meu, não tem referência no Google. Pum. Mas eu procurei Vandeco da Pipoca. Ele foi o Bozo, cara. Não, você tá confundindo. Vandeco da Pipoca foi o Bozo. Vandeco Pipoca, o primeiro Bozo da TV. Tem dois Não, Vandeco Pipoca? Tem dois, então. Não é possível. O Bozo é o Luiz Ricardo, cara. Não era só o Luiz Ricardo, Gui. Teve mais de um Bozo, né? Claro, todo mundo sabe. E o Luiz Ricardo nem Doidão. foi. O Luiz Ricardo nem foi o mais popular. O Luiz Ricardo nem foi o mais O Luiz popular. Ricardo era o cheirador, né? O Luiz Ricardo, olha só. Aquele Ele que foi cantava o- a música do DuckTales. É que teve o filme, o Bingo. Qual é? Aquele era o... Não era o Luiz Ricardo. Não era. Mas olha só, eu descobri depois que o Luiz Ricardo cantava a música, a trilha sonora do DuckTales, cara. Ele era cantor antes de virar. E outra coisa, cara, que eu falando agora nesse universo SBT aí, cara, eu acho que vocês vão se lembrar do Tunai, Estrela de Nova York, né? Olha a origem do Tunai aí. É a origem do Tunai, é essa. Programa de TV que meio que concorria, não era do mesmo horário, mas que era do mesmo gênero, que ainda estava muito em alta os programas de auditório, né? E em se tratando de tosqueira, eu acho que um concorrente direto, assim, do Bolinha era o show de calouros do Silvio Santos, né? Claro. Era o Tunai, Estrela de Nova York. Que o cara ia lá e ficava gritando Não, Tunai. peraí. Ghost, não era o concorrente. O grande programa era. Era o contrário, Gol. Claro, O ele que contrário. tentava pegar aquele público. E outra coisa, não era o mesmo horário, né? É o show Não, de calor foi que era tudo isso, domingo, né? né? Isso. Era E domingo de tarde. Eu odiava, todo Bolinha mês era sábado de tarde. era o sábado do de Bolinha tarde. era isso aí. sábado e tentava pegar um pouco do público ali, mas não tem comparação, né? Pô, agora vocês me lembraram de uma coisa. Domingo de noite, bom, eu acho que desde a minha tenra infância já era um dia, um horário, um momento depressivo, porque seguinte, eu queria ver os Trapalhões na Globo, domingo, 7 da noite, e a minha mãe queria ver Porta da Esperança. Pô, aí tu lembra assim, ó, paz, fé, união. Você tem certeza que fez tudo pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia eu gostaria muito de chamá-lo de Meu filho. É, Aí deu assim, ó. Para, Nossa, que o Silvio Santos era do saco dos milicos, né? aí é muito louco o troço, meu. Tipo, ia do 0 a 100, assim, em poucos segundos. Que loucura. E eu me lembro, cara, que eu sempre tentava contar os quadros dos Trapalhões. Eu queria saber quantos quadros teria os Trapalhões para não sofrer tanto, porque quando eu terminava eu ficava muito, muito pistola, velho. Cara, os Então, e eu perdi. Trapalhões. Eu não conseguia contar quantos quadros tinha, né, os Trapalhões. Né? Acho que Todo nem eles mundo contavam. contava. Cara, se tu tentar pegar os absurdos dos Trapalhões no mundo de hoje, assim, cara,
Cara, não, Não, é cadeia. Antes de tu falar dos absurdos, é só pensar que os Trapalhões eram o Faustão. Assim, tipo, era o programa antes do Fantástico. Exatamente, né, cara? Ah, Mas isso. assim, era menos sapatênis, né? Então, tipo, era um troço muito a fuder, porque era autêntico, né, meu? Assim, ó, pensa comigo, ó. Todo mundo dizia assim, ó, como é que é o SBT? Não, os Trapalhões, os caras são racistas. Mano, a sociedade era racista, né? Então, Era um momento, né? Totalmente. aquelas piadas ali eram um reflexo, entendeu? Eu lembrei de uma agora. Eu lembrei de uma dessa, de tantas, né, que eles faziam com o Mussum. Tá, eles trabalhando numa oficina, te lembra? De dinheiro mecânico, não sei o que. Cadê o macaco? Cadê o macaco? Saiu o Mussum debaixo do carro, macaco tem Passat. Cara, tu imagina isso hoje, cara. Você é tudo gemado. O Mussum e o Zacarias eram duas piadas ambulantes, né? Em tempo permanente, né? Exatamente. Era focar na cara deles, tu começava a rir. A criançada se cagava de... Aliás, a criançada amava eles, né? Aliás, os Mas é quatro, importante né? fazer esse reporte, né? É importante a gente fazer esse disclaimer, né, cara? Era outro tempo, 30, 40 anos atrás, a sociedade era outra, né? Era só os quatro, né? O Didi era o trambiqueiro, o Dedé era o retardado, o Zacarias era o homossexual e o Mussum era o negrão. Era isso? Basicamente. Não era. Os o personagens... Oi? O Dedé era o galã, o Zacarias Sim, era o galã. o engraçadinho, era o ingênuo. É o menino. A percepção que cada um tinha, né? Pra mim, o Dedé era retardado. Eu quando criança, eu não tinha essa percepção Zacarias. que ele era. Pra mim, o Dedé era sempre nos quadros, ele era o bonitão que, né? Mas quem pegava a Xuxa, a Angélica, todo mundo era sempre o Didi, né? Mas o Taduro Mussum não foi pro Didi, né? Essa aí foi. Taduro Mussum. Vou dar aqui de primeira mão pra vocês. Já saiu com 1 milhão de cópias. Esse aí foi da Xuxa, né? O som era ligeiro, velho. Aliás, sabe de onde é que vem a origem do Mé? O Mussum, cara, ele era cobrador do Jogo do Bicho, tá? E ele atuava num lugar chamado Buraco Quente. E ele parava num ponto, tá? Pra comer um sanduíche de sardinha. Ó a loucura do troço. E ele tomava uma cachaçinha que tinha um mel. E ele não falava mel, ele falava um mé. Mé. Então, mé significa mel, que é uma cachaça de mel. Já que tu falou da Xuxa, a gente pode falar da Xuxa, porque tu falou dos Trapalhões, tinha ligação com a Xuxa, fizeram vários filmes juntos também, né? E era tudo meio interligado às vezes. A Xuxa era um festival de absurdo, cara, que era uma coisa inacreditável. Eu lembro de uma dela chamando as crianças de gorda, tu te lembra? Das brincadeiras. Tem uma lá que a criança era uma gordinha, e a gordinha não conseguia correr, e aquela Renata, corre, Renata, sua gorda, só fica comendo bolacha e não vai conseguir. Tem que andar pelo cano! Vai, Renata! Vai, gorda! Renata! Tá comendo muita batata frita, Renata, vem cá. E vamos em frente. Senta lá, Cláudia, né, meu? Senta lá, Cláudia. O show da Xuxa era, na Guerra das Apresentadoras, os Estados Unidos, tá ligado? E o resto ficava se matando na mordida pelo segundo lugar. Era a Mara Maravilha, a Angélica, e a Eliana mais tarde. Posteriormente a Eliana, e posteriormente, quando a Angélica deu aquela trairada na Manchete e foi pro SBT, a Eliana ficou tocando de manhã cedo um horário, eu acho que foi porque o Bozo saiu da grade. E aí o Silvio Santos botou a Eliana lá de tapa-buraco, segura as pontas aí, chama desenho aí, te vira. Ela conta isso aí. E aí a Rede Manchete chamou, meio que quebrou a dinâmica das loiras e chamou uma sardentinha bem nascida lá, filha de general, chamada Mila Christie. Eu acho que foi meu primeiro crush. Saudade. Com 10 anos eu sentia meu coraçãozinho bater mais forte, eu não sabia porque, eu não entendi. Era uma loucura, assim, uma curiosidade sobre a Xuxa, cara, se tu pensar bem, é muito louco isso. Como o Ghost falou, tá? Ela era tipo os Estados Unidos das apresentadoras. Na Guerra das Apresentadoras. Porque, cara,
a Xuxa chegou a representar 80% do faturamento da Globo, velho. 80% do faturamento da Globo veio da Xuxa. Então, pensa, né, na loucura que foi o negócio. E na Argentina, cara, ela era, tipo assim, ela é endeusada na Argentina. Tem um vídeo dos caras, meu, em cima de um carro, os caras tendo pra fora pra acompanhar o ônibus da Xuxa. Era bitomania, né? Era uma A loucura lá era igual ou pior que aqui, né? Porque aqui ainda tinha aquela coisa de ser ser o normal da época, mas lá não, lá era um fenômeno, ela era um ET, sabe? Tipo, a nave Xuxa, ela fazia mais sentido. Foi no Chile que ela foi vaiada e no fim Foi no Chile. deram premiação pra ela, né? É, uma coisa louca, assim, mas na Argentina é outro fato. Né? Eu tava vendo esses dias, escutando que a boneca dela foi o brinquedo mais vendido da história do Brasil. Olha aí. Sério? Aham. Cara, eu ia chutar que era o Fofão, velho. Foi mais que o Fofão. Até era o cara que tava, era um cara criador de brinquedo que tava falando. E num podcast famoso aí. E sim, a Xuxa vendeu mais de 1 milhão de bonecas. Foi uma loucura. Um negócio. Eis que no programa da Xuxa, certa vez, eles chamam uma criança que era judoca. A criança lutava judô, taekwondo, era um troço assim. E aí vai a criança lá. E aí eles botam o Praga, que era um anão que se vestia de tartaruga, pra quem não lembra, pra lutar com a criança. Ô, meu, ele dá um pau na criança, velho. Aí que tá, a criança começa a incomodar ele, começa a fazer frente pra ele, ele se irrita e ele desce a porrada na criança, velho. Ao vivo, pra televisão, ele fica putaço. Ele fica putaço com a criança. O Praga tinha uma cara de maloqueiro bandido, tá ligado? Sabe Ali ele não deixou dúvida, né? Aquele maloqueiro que o cara vira de costas, toma uma voadeira nas paletas, sabe? Ele tinha essa cara aí e ele era ruim mesmo. Ele pegou o guri era judoca mesmo. E eu vi o cara falando a respeito disso. O Praga ou o guri? Não, o guri, se não me engano, foi ele que subiu na internet o próprio vídeo. Que ele porque faz pouco tempo que veio, apareceu de novo, né? Porque o cara subiu, ele disse assim, meu, que absurdo. A mãe dele teve a ideia de levar ele lá no programa e tal. E ele não queria. E aí aconteceu deles terem a ideia de botar o Praga pra lutar judô com... Só que não, ele desceu o batalhão no guri, né, meu? Imagina um anão com cara de bandido pra lutar com... Pelo amor de Deus, não tem sentido. A TV era isso. Tá louco. É, que muita coisa acaba sendo viral agora, que nem ano passado a guria lá que virou, né? Não lembro como é que ela surgiu, a história do que show da Xuxa é esse, te lembra? Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o mal sentar e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Foi o documentário que a Globo fez. Foi o documentário da Xuxa, é verdade. Sim. No auge dos anos 80, as manhãs das TVs eram repletas de programa infantil. Um Daniel Azulay da vida não fazia a menor frente, né, cara? Pra uma Xuxa, né, cara? Quem era o Daniel Azulay, cara? 78, 79, eu acho. Não, 81. É anterior? Não, o Daniel Azulay, cara, eu acho que eu tinha, assim, ó, uns 3 anos de idade, cara. Então, isso aí eu nasci em 77. Pensa aí, ó, 82, 83, tá? Início dos 80, final dos 70 ali. Aliás, Daniel Azulay eu era muito fã porque ele desenhava. Ele tinha aqueles personagens que ele criou e ele fazia os desenhos ao vivo, assim, era muito legal. Ele morreu na Covid. Cara, eu não sei quem é esse louco. Cara, eu também não sabia, eu fui saber depois de adulto. Lembra do bordão dele e algodão doce pra vocês? Eu não me lembro disso aí. Eu me lembro dos desenhos que ele fazia. Ele fazia aviãozinho de papel, fazia um monte de coisa. Era bem louco o negócio. Era bem bacana. Mas ele era apresentador? Ele tinha um Arte Ataque. Ele foi o cara que inventou o Arte Ataque, vamos dizer assim, tá? Só que no Brasil. O representante aqui do Brasil, né? Sim, porque o Arte Ataque não existia. E naquela época... dele aqui. Eu acho que era TVE, né, Santi? Era da TVS, da Cultura. O Arte Ataque veio muito depois, dos anos 90, 2000. Mas vocês sabem, assim, uma parada que é uma recordação que eu tenho, assim, não é de uma coisa específica, mas sim de uma rotina que a gente tinha naquela época, né? Eu acho que era assim com vocês também. Se vocês estudavam de manhã ou de tarde, né? Quando eu era criança, eu estudava de tarde.
muitas vezes, né? E depois, no inicinho, depois eu estudar de manhã. Então tinha aquela rotina de ir pro colégio de manhã, quando chegava em casa eu almoçava, e acho que era 1h30 tinha o Chaves, né? Isso. E às 2h30 tinha o Chapolin. E Aham. depois, eu tô sendo corrigido aqui que o Chaves era 1 hora. Né? E o Chapolin era às 2. E depois tinha a sessão da tarde. Então Informação. era sagrado, todo dia essa rotina. O cara chegava do colégio, almoçava, e depois que ia fazer tema de casa, aqueles troços, ia brincar na rua. E quando eu estudava de manhã, quando estava de tarde, era quando de manhã, ou eu tinha a Xuxa, ou eu tenho uma lembrança maior do Balão Mágico. O Balão Mágico terminava perto do meio-dia, e depois aí vinha, o cara ia almoçar e ia pro colégio depois do Balão Mágico. Eu chorava quando acabava o Balão Mágico. Cara, tu chorava quando acabava o Balão Mágico. Aí tu pensa que anos depois a Simone foi parar no programa do Gugu, dentro da cadeia, tá? Num motim. Foi. Né? Aí sim que era de chorar, né, velho? Olha a loucura, olha a sinapse da coisa. Ela casou com um louco, era presidiário, né? Ela casou com um cara que era o X, né? Afroex, não é X, acho que era isso. E aí o cara depois foi pra Casa dos Artistas. Isso eu não lembro. Quando ele chegou na Casa dos Artistas, ele tinha feito uma música que falava dos milionários, não sei o quê, todo hip hop, né? Quando ele chegou na Casa dos Artistas, cara, o Silvio Santos pra ele assim, então quer dizer que você falou de mim? Eu não falei. Você falou. E botou a música dele falando, como é que é? Geraldo Alckmin, Silvio Santos, não sei o quê. Aí o legal foi de cabeça abaixo, o Silvio Santos rindo da cara dele, meu. O Silvio Santos fez por vingança pessoal, chamou o cara que criticou ele e largou na Casa dos Artistas. Quem quer dinheiro, quem quer? É foda, né, velho? Então, era foda. O Silvio Santos, ele era o mestre do troll, né? Ele era o rei dos trolls, né, cara? Pra mim, ele era um troll, tá ligado? Ele veio à Terra só pra avacalhar. Eu só não esquecer que o próprio sequestro do Silvio Santos foi capitalizado lá no SBT. Pior, é verdade, cara. Viram da filha dele, né? Você vai me roubar, você quer. Primeiro foi da filha dele, aí o cara foi preso e acabou escapando, uma coisa assim. E aí depois ele foi lá no Silvio Santos. O Silvio Santos chegou a ficar sem refém do cara. O sequestrador foi no programa dele? Geraldo Alckmin. Na casa dele. Não. Na casa dele. E o melhor de tudo, cara, é o depoimento do sequestrador. Falando que o Silvio Santos o tempo todo ficou rindo e tipo, contando piada, tá ligado? O cara sequestrando ele e aí balava você não pagou o carrinho do baú, tá? Tipo, né? Imagina também, tem que ter um culhão pra sequestrar o Silvio Santos, né, velho? Tem que ser, né? Tem que ser corajoso. Pelo amor. Mas essa dinâmica, esses anos que nos separam, tu vê, né? Eu lembro lá quando a gente trabalhava juntos, que vocês falavam do Chaves, e especialmente do Chaves, né? Quando eu vi o Chaves lá pelos final dos anos 80, eu achei legal, mas não muito, sabe? E aí quando ele sim estourou mesmo, eu já tava trabalhando e tal, já não me pegou tanto como pegou a geração de vocês, né? Sim, mas é engraçado, cara, que a impressão que eu tinha do Chaves e Chapolin era a impressão real de que aquele programa era um calhau que o Silvio Santos colocou por ser de baixo orçamento. Porque, na verdade, esse programa do Chaves, Chapolin, ele estourou, né, na América Latina nos anos 70. Uhum. Então, tu chega ali no final dos 80 com um programa já, né, que rodou a América Latina e já não era... Mas já isso não... aí... Quando ele veio pro Brasil, já tinha parado de ser rodado, já estava fora do ar. Já. 24 de agosto de 1984 foi a data que Moá nasceu e o SBT iniciava em rede nacional as suas atividades em cores, em rede nacional. E também selava o início da exibição dos programas da Televisa, que foi um acordo internacional que o Silvio Santos, né, trouxe para o Brasil. E aí começou a ser exibido novela mexicana a rodo, eu acho que foi a grande invasão mexicana no Brasil, né? E na esteira, Chaves e o Chapolin marcaram o território, porque eram já programas feitos 100% em cores, não era adaptação. Vocês viram que vai ter uma série biográfica do Bolanhos na Netflix? Vai. Não vi. O filme.
Vai ser. Eu vi uns teasers assim, que é legal. A maneira que eles vão fazer, eu achei legal, que não, eles não vão reproduzir os episódios, claro, não é isso, né? É uma série biográfica contando a carreira do Bolanhos, entendeu? Eu achei bem, bem legal. Sabe que o Bolanhos tem uma coisa meio do Didi, né? Que, por exemplo. Contrário, né? Não, mas eu digo, não, no sentido assim, de que o Bolanhos teve aquela relação muito ruim com o Carlos. Como é o nome dele? Villagrán. Carlos Villagrán, né? Que até. Mas enfim, né? E Boa. a Chiquinha lá, a atriz que faz a Chiquinha, que eu não sei o nome. Maria Antonieta de las Nieves. Ela ganhou o direito da personagem. Ela conseguiu Depois tirar a muita personagem. briga, né? É a única que tem. Eu lembro que há um tempo atrás, uns anos atrás, teve uns bonecos do McDonald's, que eu até peguei, porque, né? Peguei pro Thiago. E não tinha a Chiquinha. Bom ter falado isso, é uma biografia não autorizada, pelo que eu entendi, a Florinda Messa, que é a dona Florinda, né, que era casada com o Bolanhos, ela não autorizou, entendeu? Ela não... Então, tende a não ser tão chapa branca, né? E eu falei que é o contrário, mas na verdade não é o contrário, né? Tipo, tu pega assim, ó, Didi Mocó e o Bolanhos, eles estão no mesmo patamar, porque ambos imitam o Chaplin, né, velho? Charlie Chaplin. Né? Eles e vários outros, né? E aí, olha outra curiosidade louca. Vocês lembram do Dr. Chapatin? Sim. Sim. Vocês sabem de onde surgiu esse nome, Dr. Chapatin? Hoje eu vou ao futebol. Sabem? Não. Vocês Não. lembram que tinha um jogo nos anos 70 que tinha um Dr. Saperstein? Lembra disso? Jogo de quê? Era, eu acho que detetive. E o Dr. Saperstein, ele era um personagem, tipo assim, tanto é que em aulas de inglês tu aprende isso, né? Hi, I'm Dr. Saperstein. Detetive, E aí, jogo de tabuleiro? o cara fez o Dr. Chapatin, que é uma tiração de sarro do Saperstein. Mas isso é o nome traduzido ou era o nome no original? Não, Saperstein é um personagem... Não. Eu digo, lá no programa mexicano, como é que era o nome do personagem? Porque o Chapulin não era Chapulin, né? Era Chapulin, que é tipo grilo, uma coisa assim. El Chapulin. É grilo. E o Chaves é o Espírito, né? El Chavo. É o Chavo de Lucho. O nome do programa é o Chavo de Lucho. Então tem isso. Na língua teve essa adaptação do nome do personagem. Chavo significa menino, na língua cigana. El Chavo. E é legal que a dublagem trazia contexto pro Brasil, isso era muito legal, né? Nas coisas que eles traduziam, né? Sim. Tipo, hoje eu preferia ver o filme do Pelé, né? Tipo, as coisas. Aí quando eles jogavam bola lá, né? Eles falavam dos jogadores que jogavam no Brasil, era tudo referência ao Brasil, né? Então aproximava muito, né? E vocês lembram que os dubladores ficavam um trolando o outro, né? Porque os caras, eles têm um papagaio, que o nome do papagaio é Valentino Guzzo, uma coisa assim, que é a Vovó Mafalda, tá ligado? Vovó Mafalda. Então eles ficavam lá, né? Eles ficavam trolando um trolando o outro, né, cara? E a Vovó Mafalda, que era pai, uma loucura, a Vovó Mafalda era pai da Beth Guzzo. Beth Guzzo, cara. Lembra? Nós tinha que ter chamado o Gui pra esse programa, não tinha como ele não ser chamado, né, cara? Cara, é verdade. Pai da Beth Guzzo, mano. Caralho, meu. Não, assim, é bom ter falado da Vovó Mafalda, que a gente pode dedicar um tempo pra falar do Bozo também, né? Cara, você me fala o que era o Bozo. O Bozo era, primeiro, né? O Bozo era uma franquia, né? Tinha no mundo inteiro, né? Sim. E aí ele veio pro Brasil. Não sei se vocês assistiram o filme, Sim, eu fui no cinema ver. É Bilbo? É Bibo? Bingo. Bibo? É Bingo? Bingo, é verdade. Bimbo é o pão. O Bilbo é do Senhor dos Anéis. O Bilbo, ele usou o nome de Bingo e eles não conseguiram direito pra usar o nome do Bozo, né? Então chamaram de Bingo. Cara, aquele filme, assim, ele traz bem a trecheira que era os bastidores daquele programa. Cara, era... E tu sabe que o Bozo, quando o Silvio Santos comprou o Bozo, o Silvio Santos queria ser o Bozo. E os caras não deixaram. Não, patrão, quem sabe o senhor, né? Chama um cara mais jovem. Aí eu vou ser o Bozo. Ele queria ser o Bozo, cara. Ele comprou pra isso. Imagina Agora eu tô imaginando.
E virou o Megazord, imagina, o Silvio Santos e Bozo, tá ligado? Quem é que ia faltar o Maradona? Sabe? Tipo, é um Megazord, tá ligado? E os caras não deixaram, velho. Ah, que loucura isso. Cara, o Bozo, tu mata o Bozo pra uma criança, hoje ela sai correndo, cara. Faz assim, ó. Tem pozinho aqui. Gostoso. Aí depois, tem que botar o pozinho. Cadê o pozinho? Aqui, eu tô... aqui. É o Crust, né, velho? É o Crust. Eu acho que o Crust é alguma É sátira. uma tiração de sarro do Bozo, porque o Bozo é americano, né? Sim. E vocês lembram também, falando em Bozo, falando em Crust, que a Xuxa também aparece nos Simpsons. Sim, só que ela aparece de uma forma caricata. Ela aparece gemendo e se esfregando numas letras, assim, sabe? Junto com os flamingos, velho. Mas é a Xuxa, tá ligado? É louco, mano. Olha que absurdo, eu não me lembro disso. Cara. É muito subliminar. Sim. Eles não poderiam, né, usar, mas, tipo assim, tem um episódio que o Simpsons vem pro Brasil, eles conhecem o menino que é brasileiro e tal, e eles vêm pra cá. E aí eles estão, vamos ver o que tá passando na TV. Daí eles ligam, é muito rápido. Aí eles estão no hotel, eles ligam a TV e aparece uma mina loira se gemendo, se esfregando numas letras, assim, nos flamingos, tá ligado? A mina com fio dental, tipo assim, é a Xuxa, né, velho? Pelo amor, né? Poderia ser a Xuxa, a Angélica, a Eliana. Mas é que a Xuxa era mais apelativa, né, velho? A Angélica, ela era mais menina, mais, né? E sim. A Eliana era um palmito, né? A Eliana veio depois, né? As outras ela veio depois. Que nem eu falei, a Eliana veio com um tapa-buraco, né? Que o Silvio Santos literalmente chamou ela e, tem essa vaga aqui, quero te colocar lá. E o que eu vou fazer? Não sei. Ela chegou lá, era literalmente um banquinho, não tinha nem um balcão para ela se apoiar. Ela ficava ali falando ali umas queridices de menina ali para chamar os desenhos. Mas era todas isso. elas tinham um apelo, né? Assim, meio... o erotismo era uma coisa implícita naquela época, né? Vocês lembram do clipe da Mara Maravilha, do Curumim? Lembro. Nossa. Coloca no YouTube isso pra te lembrar. O que Melhor não. Eu me lembro disso. Que eu ficava tentando ver além Sabemos. Mostrando ali. Cara, mas, aí tu pensa assim, a Mara Maravilha, olha a loucura do troço. Depois ela ficou com assistente de palco dela, que era, sei lá, 10, 15 anos mais novo que ela. Que é o garoto Paulinho. E hoje é evangélica. E, né? Pastora. Não sei, mas eu sei que no final das contas ela se casou com o assistente de palco dela, que era um guri, tá ligado? Garoto Paulinho, procurei aí. Falando nisso, me ajudem a refrescar a memória, por favor. Foi pra Xuxa ou pra Angélica? Eu acho que foi pra Angélica que o Flávio Basso foi. Enfim, foi cantar com os Cascaveletes. Eu queria comer você. Foi na Angélica. Foi, né? Isso é a história da televisão brasileira, né, cara? E tem outra coisa, uma história que a TV não conta, né, cara? O Cascaveletes tinha o baterista, que era o Bareia. Tá? Isso eu fiquei sabendo por terceiros. E aí o Bareia, se vocês olharem lá, o baterista do Cascaveletes, ele tocando de pé, né? Que era aquela bateria fake, né? O cara tocando de pé. E ele sentiu alguém apertar a bunda dele. Ele olhou pra trás, era uma árvore dançando, tá ligado? Que tinha apertado a bunda dele. Que loucura, bizarro, né, velho? Mas descontado por ele, entendeu? Contado por ele, não pela internet. Mas só pra explicar, então, pra quem tá ouvindo, caso alguém tá de fora do Rio Grande do Sul tá ouvindo, possivelmente não conhece os Cascaveletes. Então, os Cascaveletes foi uma banda muito famosa dentro do Rio Grande do Sul, de rock nos anos 80, principalmente, no qual eles tiveram algum alcance nacional durante algum tempo, e certa vez eles foram convidados, então, para ir no programa da Angélica. Chegando lá, a Angélica perguntou para eles, no programa infantil, obviamente, qual música vocês vão cantar. E esse que o Neivan Soria fala... E agora a música nova, né? Eu quis comer você, é o nome da música. Olha só, que barato. Mas não foi o Neivan Soria que falou. Não foi o Neivan Soria que falou? Não, foi o... Como é que é? O Júpiter? Flávio Basso, Júpiter. Foi o Flávio, foi o Júpiter. Isso, foi o Júpiter. Eu quis comer você. Eu quis comer você. Aí ela falou, ai, que bonitinho o sotaque. Sensacional, né? Bons tempos.
De Porto Alegre pro mundo, gente. Exatamente. Isso me lembra um outro absurdo da televisão brasileira também relacionado à música, do qual eu não vou lembrar o nome da banda, nem da mulher de jeito nenhum. É uma cantora chamada Gillette. Gillette? Gillette. Então, no qual ela cantava uma música chamada, foi um hit dos anos 90, chamado The Wanna Short Dick Man. Que, como diz o grande Chico, o vendedor raiz, para você que não fala inglês, The Wanna Short Dick Man, eu não quero homens de pinto pequeno. Então foi ela na Xuxa cantar essa música. E o detalhe é que a criançada enlouquecida, né? Cantando, pulando com a coreografia. Tudo isso tá no YouTube, tá? É só pegar, tá lá. Não então, inventando nada. Eu vou te lembrar uma pior que essa. A Xuxa cantando com a criançada, meu pipi no seu popô. Tá? Dorme com essa. Lembra disso aí? Essa eu não lembro. Vocês sabem quem que escreveu, que fez essa música? Charles Gavan? Não. Assim, é Dança com Kid de Abelha, gente. É a Paula Toller com o Nando Reis, com o Charles Gavan, com o Arnaldo. E a Xuxa cantando isso e pulando no programa Meu Pipi no Seu Popô e as crianças dançando, tá ligado? Banda Vestidos de Espaço. Letra do Sérgio Malandro. A letra é do Sérgio Malandro. Segundo o letras.mus.br do Terra. Não, meu pipi no seu popô? Segundo o letras.mus. Eles estavam gravando o Titãs e o Kid de Abelha, estavam lá ao mesmo tempo no estúdio e fizeram de palhaçada isso aí. Alguém lembra do Gala Gay? Se a gente não vai pular, tá, Gui, por favor. Ó, peraí. Gala Gay. Peraí. Eu boto no peito, eu boto. Carnaval. Gala Gay, na Bandeirantes. O que os caras acham lá no meio? Stepan e Cercian. Não sei se é assim que se fala esse nome. Remédio. Isso. No Gala Gay, os caras achando os artistas e aonde eles encontram Stepan e Cercian, dizendo que não, eu não sou gay, eu só vim dar uma força pra rapaziada. No Gala Gay, que passa na Band no Carnaval lá dos anos 80. O Carnaval brasileiro também é um capítulo à parte na televisão brasileira, né? Você jovem que não sabe como acontecia o Carnaval no Brasil nos anos 80, eles eram transmitidos ao vivo. Os bailes de Carnaval eram transmitidos ao vivo na televisão, né? E bailes de Carnaval nos anos 80 e nos anos 90 no Brasil, digamos que era assim algo... Como é que a gente pode explicar? Pior que é o banheiro do Gugu. Peculiar. Era algo peculiar e era transmitido ao vivo. E aí a história, então, famosíssima, é o seguinte. Numa determinada vez, estava numa transmissão de Carnaval, o apresentador, isso foi em 84, o apresentador já era o Otávio Mesquita, ao vivo na Bandeirantes, lá no cu da madrugada, e a sua assistente de apresentação era, que depois, posteriormente, virou atriz famosa na Globo, Cristina Prochaska. Estavam os dois ao vivo, né? Na apresentação do Carnaval da Band, já no final, para encerrar a transmissão, tá os dois de frente para um palco, e o diretor chama eles aqui no ponto, vamos encerrar agora e tal, né? Vocês vão para frente do palco, vamos encerrar a transmissão, que o negócio tá ficando meio pesado. Lembrando, ao vivo. Tá, eles se posicionam para fazer o encerramento, esse que se posiciona, eu não sei se bem na frente ou atrás da câmera, atrás do palco, ou na frente deles, não sei. Uma senhora em trajes mínimos, fazendo uma coreografia absurda, assim, só de calcinha, e o diretor apavorado no ponto com aquilo. Se o diretor, nos anos 80, na televisão brasileira, ficou apavorado, tu imagina o que essa senhora estava fazendo. E imediatamente falou pro diretor de imagem, falar pro câmera, fecha na Prochaska, que era a Cristina Prochaska. O diretor de imagem não teve dúvida, fechou na Prochaska da senhora. Vivo na televisão brasileira. E, cara, por muito tempo isso permeou a história da TV brasileira como se algo, é verdade, é mito, aconteceu. E eu fui atrás. Aconteceu. A Cristina Prochaska já deu entrevista falando, não, aconteceu, eu me diverti muito na época, depois. Tem gente que acha que estragou minha carreira, mas ela foi super famosa depois. O ponto é, esse vídeo não existe em nenhum lugar. Não encontra. Não, YouTube nem pensar.
E tu pode pesquisar, assim, ó, talvez na Deep Web, não sei. Nas profundezas da internet, não existe. É só história pra contar. Ele deve estar no acervo da Bandeirantes, em alguma prateleira lá. Mano, eu consigo imaginar o diretor dizendo, corta, porra! Fumando um cigarro, tá ligado? Exatamente. Eu consigo imaginar isso. Bilu, teteia, pegava eu no colo. A gente tem que falar de uma figura também loucaça da TV brasileira, que estamos muito rápido agora, que é o Sérgio Malandro, né, cara? O Sérgio Malandro precisa ser citado nessas maluquices aí da TV brasileira também, porque o programa do Sérgio Malandro, olha... Você lembra que ele mandava o que ele fazia com as crianças? O que era a porta dos desesperados? Sim, é um brau. Um detalhe, eu era fã do Sérgio Malandro lá no show de calouros, porque ele era o palhaço lá e tal. Só que não dá pra esquecer que esse programa vai parar na Globo depois. O show de calouros? Não o show de calouros, mas o programa do Sérgio Malandro. Sim. Ele tinha um programa sábado de tarde. A porta do... Cara, eu lembro de um programa que foi o Ezequiel Neves, que foi o produtor lá do Barão, era parceiro do Cazuza e tal. O Ezequiel Neves loucaço. Ele e o Malandro, que não, um tentando ser mais louco que o outro, sabe? E era pro sábado de tarde na Globo. Se não me engano, o Sérgio Malandro, ele ficou de substituto nas férias da Xuxa. Se não me engano, ele falou isso aí. Rolava isso aí, cara. Ele ficou de Fazia essas coisas assim. Férias da Xuxa. Ele tinha programa no SBT, ele pedia, eu conseguia licença lá com o Silvio Santos, e ia correndo pra Globo e fazia o show da Xuxa. Eu acho que não, hein, Gócio? Eu acho que ele... Sim, cara. Tanto que teve, no documentário da Xuxa, teve até, exibiram ele saindo do disco voador lá, vestido de Xuxa lá, cara. Claro, na palhaçada. De decepção, tá ligado? Sim, mas ele já tinha contrato com o SBT nessa época. As crianças esperando, a nave Xuxa abrindo e sai o Sérgio Malandro. É legítima pegadinha do malandro, né? Muito, né, cara? Aquele negócio que ele fazia na porta dos desesperados, cara, saiu uns bichos gigantes correndo atrás das crianças, as crianças se quebrando no chão, correndo desesperada, e ele se enfinava de rir, cara. Quem quer abrir a porta do desespero? Quem quer? As crianças saíram dali tomando remédio pros nervos, cara. Totalmente. Sério, aquilo jamais passaria hoje, de jeito nenhum, cara. Ninguém entenderia nada, velho. E naquele tempo era o ponto alto da manhã, né, velho? Essas mesmas crianças que ficavam malucas do Sérgio Malandro, quando viraram adolescente, foram lá pro programa do Hulk e ficavam malucos com a feiticeira ou com a tiazinha. Tiazinha. Aí... Lembra que quando elas iam entrar, era mais ou menos o mesmo frenesi, né? Grito, os caras te batendo... Claro, uma loucura aquilo, cara. Primeiro foi a tiazinha, né? Depois veio a feiticeira. Primeiro a tiazinha, depois a feiticeira. A feiticeira foi fenômeno também. Não, a feiticeira foi maior. Não, cara. Foi maior. A tiazinha teve história em quadrinho, teve bonequinho, teve seriado, teve coisa pra criança. Teve personagem de criança só no masoquista. Era as crianças. Ela era uma personagem infantil. Cara. Ela era uma personagem infantil, velho. Uma personagem infantil. Depois... Talvez das últimas, né, cara? Tipo não me lembro se teve alguma outra importante depois da tiazinha. Foi tipo a proporção. Mas já não era de criança. Ah, tá. Quem? Feiticeira? Não, a feiticeira já não era. A feiticeira, quando ela despontou, já foi direto para o comercial daquele negócio, aquela. Não é feitiçaria, é tecnologia. Pois é, esse troço, eu esqueci o nome disso. Elisbeth. Tinha a música do Vini, né? Da tiazinha. Tiazinha, mexe essa cadeira e vem. Exatamente, mas assim, ó, a tiazinha, ela estaria no mesmo patamar do programa do Gugu, tipo, as crianças dançando como é que é? A dança da garrafa lá, o Seguro Tchan, sabe? Imagina, olha o absurdo disso. Um monte de criança descendo na boca da garrafa. Mas muitas. A criançada adorava. O El Chan era as crianças eram apaixonadaça pelo El Chan. Pois é. Era fenômeno total. A Carla Pérez fez até um filme com um monte de criança, que filme maravilhoso da Carla Pérez. Sim, a Cinderela Baiana. E não sei se ela comprou o filme para tirar de circulação. Nós estamos indo, viu?
Eu não morro, vamos lá. Cinderela Baiana, velho. O troço. Cara, é grotesco demais. É inacreditável. É grotesco, é grotesco. Ele é pior que a pornochanchada. Ele é tipo uma pornochanchada, né? Só que, claro, não tem aquela zoeira da pornochanchada, mas é tipo. Não compara a pornochanchada com aquele filme ali, Gui, aí não dá. E a pornochanchada era mais bem produzida, né? Dentro a pornochanchada ainda virou cult depois, né? Sim. O filme daquela Pérez, quem sabe daqui a 20 anos vire cult, sei lá. Porque eles imitavam o Pasolini, né? Cara, o Gugu é outro personagem da televisão brasileira histórico, né, cara? Você se lembra do Viva a Noite? Lembro. Viva a Noite! Você lembra das brincadeiras do Viva a Noite? Que as minas de saia tinham que sentar no colo dos caras pra estourar o balão. Era os homens contra as mulheres, você lembra? Era no Domingo Legal isso aí, cara. Não era no Viva a Noite? Não, era a primeira Viva a Noite. Era no Viva a Noite, era no Viva a Noite. Não, Viva a Noite era bem mais inocente, cara. Não era essa linguagem mais desse estilo, é do Domingo Legal. Ah, não, mas essa aí as mulheres sentando no colo dos caras de balão de saia, eu acho que era do Viva a Noite, hein? Não era. Não, mas espera aí, Remos, eu acho que tu tá confundindo só o programa, mas também era do Gugu. O Sabadão Sertanejo, o Gugu levou muitas coisas que davam certo no Domingo Legal, ele levou pro Sabadão Sertanejo. Mas Sabadão Sertanejo era do Gugu, cara. Hã? Não era do Gugu Sabadão Sertanejo. Era, claro que era, cara. Era Sula Miranda? Em algum momento pode ter tido, mas eu me lembro com o Gugu. Sabadão Sertanejo. Cara, olha, sinceramente, desculpa aí a falha, mas eu não lembro disso. Pra mim era com a Sula Miranda e outras cabeças aí. Nada que a gente não possa pesquisar. De repente, muita coisa que a gente pode estar se permitindo um efeito Mandela também. Mas né? é do Gugu. Do Gugu, né? Uhum. Bom. Que tinha aquelas dançarinas que dançavam em cima de o queijinho era em forma de taça de champanhe. E a câmera do chão, claro, né? E aí sempre tinha uma que ficava assim com um jatinho d'água em cima dela, uma quedinha d'água assim, que daí deixava a roupa dela molhada, pretensiosamente. Isso aí eu me lembro, eu vi poucas vezes, mas o que eu vi ficou marcado na retina. Mas, mano, assim, vamos lá. Tudo isso todos esses programas vêm de um único lugar. Programa do Chacrinha, velho. Uhum. As que não puderem me beijar, me vai beijar pra vai beijar o raio que os bata, vai. E o programa do Chacrinha, enquanto as minas dançavam, o câmera ficava fazendo uma dinâmica na bunda das minas, indo e voltando e virando a câmera e fazendo acontecendo, e a bunda da mina ficava estourando na cara do telespectador. Assim, Rita Cadillac, né? Rita Cadillac, né? Então, a loucura, imagina, os caras pegavam um porco, o Russo era assistente de palco, que seria o Liminha, né, no Gugu, o Russo pegava um porco e largava no auditório, cara. Uhum. Aí gritava, quem quer bacalhau? E jogava um bacalhau na galera, mano. Jogava bacalhau, jogava abacaxi. Jogava... Aí, o que é o bacalhau? O que significa o bacalhau? Né? Uma mina, chegava uma artista, né, uma gostosa, lá no programa de Chacrinha, ele perguntava, quem quer bacalhau? Pelo amor, né, velho? O subtexto era um negócio bem mais explorado, né? Exato. E eu me lembrei do outro. Eu tinha me ligado por que era o bacalhau, cara. E outra coisa que vocês eu acho que não se ligaram. O Silvio Santos, falando agora, né, nos caras aí, tipo, eu não tenho cronologia, tal, que vem vindo eu vou falando. Tá certo. Mas o Silvio Santos, ele tinha uma trollagem que, quando ele falava assim, você veio não sei da onde, aí ele perguntava, no duro? O que é o no duro, pelo amor de Deus? Né? Tu veio caminhando no duro? Uhum. Né? Então, esses caras, eles tinham a linguagem deles, que era a linguagem da trollagem. Tipo assim, imagina tu pega um de nós e dá plenos poderes numa rede de TV. Óbvio que a gente vai avacalhar também, né? Se não a mais do que isso. E era o que os caras tinham, plenos poderes para avacalhar nos anos 80. Porra, pelo amor de Deus. Né? É verdade. Os caras tinham um foguete na mão. Puta merda, tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. O Faustão foi acho que ele ficou quanto tempo no ar na Globo? 30 anos, eu acho, né?
Por aí, mano. 30 anos, Foi de seguramente. 89, o primeiro começou em 89, ele ficou no ar até 2022, 3? Acho que foi isso. Acho que foi 2022, cara. Acho que 22, né? É. Enfim, ficou 30 anos no ar, no domingo de tarde. Porra, é uma coisa incrível, né, cara? Então teve, assim, muita coisa que aconteceu ali, medonha, né? A primeira que eu de tantas, né? Essa aí do pegando fogo, o bicho virou meme, né? Tudo quanto é lugar, né? Sim. Mas eu me lembro das coisas bizarras na época que a guerra da audiência, domingo de tarde, era assim, era vale tudo, podia tudo, né? Valia qualquer coisa pra audiência pra ter mais audiência, entre o Faustão e o Gugu, né? Sim. E eu me lembro que isso teve uma repercussão foi um ponto até meio de virada, me lembro, na época, até teve matéria na Veja e um monte de revista grande na época, que foi o Latininho. Eu acho que não, Remus. Eu acho que porque assim, a Globo sempre teve aquele padrão Globo de qualidade, e o Faustão tinha todos os atores, todos os artistas da Globo para poder fazer o programa que sempre foi a maior audiência. Só que do nada, o Gugu, que não tinha limites, né? Ele tinha carta branca para fazer o que ele quisesse, e aí ele começou a incomodar a Globo, né? Mesmo que eventualmente ele eventualmente ele ganhava a audiência. Eu acho que o ponto de virada foi o Sushi Humano. Pode ser também. Ali parece que deu uma repercussão bem negativa. Pode ser também, diretores, pessoal sionista, assim, até os próprios disseram, não, vocês chegaram num nível muito baixo. Não dá para ir por aí. Pode ser, mas o Latininho, para quem não conhece a história, não lembra, o Faustão levou uma pessoa que eu não sei que doença ele tinha, não tenho nem ideia que doença era aquela, mas era uma pessoa que tinha graves problemas físicos e tal, era uma pessoa muito pequena, com problemas, não cresceu, enfim, era uma pessoa com uma coisa muito, muito pesada, assim, né, para expor. Mas o Faustão entendeu que aquilo seria uma coisa incrível de levar. E aí vestiu essa pessoa de latino e apresentou o Latininho pro Brasil. Né? E aí virou fenômeno, né? Virou uma... Só que ele teve uma repercussão muito ruim, né? É que o Gugu tinha o ET, né? Exatamente. E o Gugu tinha o ET e o Rodolfo, que eram permanentes no programa, né? Sim. O ET era parecido com o Latininho. Não sei se era... Fisicamente era parecido, não sei se era a mesma doença. Cara, o nome do Latininho, eu me lembrei agora, era Rafael. Sempre. Claro. Era Rafael. Tá de brincadeira que tu lembra o nome do Latininho sem consultar. E ele só falava E. Aí começaram a chamar de Rafael E. Ele só falava só falava isso. Eu não consultei, dá uma olhada aí. Rafael Pereira dos Santos. E aí ele era fã do latino. Aí que tá, e o latino tava em alta na época. Ele tem síndrome de Sekel. E aí ele começou a imitar o latino. Né? Essa virada foi essa série de tentativas de lutar pela audiência, que eu acho que não foi só uma coisa, né, Remus? Exato, exatamente. Ele tinha, só pra explicar, ele tinha uma síndrome chamada de Sekel, e ele tinha 87 centímetros e pesava 8 quilos. Mano! Porque o Tá Pegando Fogo, o bicho pra mim é meme, é coisa que acontece em todos os programas, né? Mas aí exatamente, era a competição do grotesco. Aí depois, eu não sei exatamente qual período foi perto, quanto tempo depois, foi o Sushi Erótico, né? O Sushi Erótico foi antecessor, né? Foi anterior. Foi antes? Foi antes. Eu me lembro do Sushi Erótico. Oi? Antes da banheira do Gugu? Não, foi antes do Latininho. O Erótico foi do Faustão. Sim, ambos foram no Faustão. Não, era na mesma época, Gui. Eles disputavam a época da guerra da audiência. Porque eu me lembro até que o Gugu começou a apelar pro sobrenatural. E aí os caras levaram a cabeça do chupacabra. O chupacabra, cara, sim. E aí, mas sabe quando é que o chupacabra apareceu? Foi na mesma época, um pouquinho depois, do ET de Varginha. Sim, o ET de Varginha foi... Aí eles levaram o ET Bilu depois. Mas o ET de Varginha não foi explorado só pelo Faustão. Fantástico, fez uma matéria, né? E teoricamente era um programa mais sério. Teoricamente não.
ET de Varginha, ele é um caso aberto. Ele foi um caso Ele é um caso levado a sério da ufologia, na verdade. É um caso da ufologia. O ET de Varginha, na verdade, foi meio que a tábua de salvação para o núcleo de jornalismo e variedades da Globo, né, figurado pelo Fantástico. Porque o Fantástico, anos antes do ET de Varginha, ele capitalizou muita audiência em cima daqueles vídeos fakes da autópsia do ET. Aquilo ali bateu recordes de audiência. De Roswell, e tempos e aí depois foi tudo desmentido. Isso aqui foi uma palhaçada e tal. Apareceu produtora. Foi, sim. Foi uma esculhambação. O Fantástico fez isso. Eles mostraram um vídeo, como se fosse um vídeo verídico, né? De uma real autópsia. E na semana seguinte eles chamaram peritos e o cara destruiu o vídeo, né? Mas assim, ó, o jovem Santiago chorou naquele momento, porque eu adorei aquele vídeo, eu fiquei esperando para ver, eu li aquilo de repente. Santiago, tu chorou em 1997, quando eles levaram a menina de Beirute, Rashna, que chorava cristais. Depois desmentiram. Essa menina ficou cega depois. Mas só para pontuar, tá? O vídeo esse do ET é um vídeo do caso Roswell. Tá? Então, só que assim como tem esse vídeo, tem a versão russa desse vídeo, né? Então, assim, o Fantástico, ele virou especialista em, vamos chamar de desmentir, né? Ou ridicularizar os casos sobrenaturais, como ele fez com o Homem do Ra. Vocês lembram do Homem do Ra, né? Mas o Homem do Ra era uma fraude. Uma fraude, sim. Aí eles fizeram o quê? Eles inventaram um produto chamado Padre Quevedo, que desmistificava a galera muito louca. Posso garantir. Isso não existe. O Quevedo largou a batina para virar um personagem. E tudo isso o Padre Quevedo vem de toda essa loucura aí, entendeu? De ET de Varginha, ET Bilu, né? Eles começaram a Homem do Ra. Vocês lembram do ET Bilu, cara? Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Até o Gugu promovia muito dessas bizarrices, e como o Santi falou, a Globo precisava rebater. Entre as loucuras que o Gugu fez, outras que eu lembro, tu lembra que ele levou uma família, que os caras tinham também, sei lá se é uma doença, o que é, que as pessoas tinham o corpo todo coberto de pelo, parecia o primo It da família Adams. Você lembra? Era uma família mexicana. Eles tinham trico alguma coisa, que é de cabelo, né? Isso. É uma doença que é tipo... que o cara tem pelo no rosto, assim. Então, isso era explorado abertamente na TV brasileira, entendeu? Não importa. É pra chocar mesmo. Rapaziada, o ET Bilu é do acervo de bizarrices da Record mesmo. Foi uma matéria do Domingo Espetacular, de 2010. Achei que era no SBT. Não, ele faz parte também daquele panteão que eu só fui conhecer já depois de adulto, da polêmica da grávida de Taubaté. É 2010? O ET Bilu, sim, a grávida de Taubaté é anterior. Eu achei que era mais antigo. Pois é, tá aqui na Wikipedia como... Pera um pouquinho. É isso aí mesmo, 2010. 10 de outubro de 2010. Cara, 2010 foi um ano bizarro, inclusive, que nós começamos ali, 2008, 2009 e 10, trabalhar junto, né? Sim. Então, só coisa absurda aconteceu, né? Sim. O Gugu teve outra também, que essa pegou muito mal pra ele, né? Porque ele levou os caras os caras do PCC, te lembra? Ele levou os caras mascarados pra dar entrevista, que nós somos do PCC, nós somos não sei o que, e os caras eram os atores que ele tinha contratado. Mas o Gugu se arriscou ali, porque claro, os caras ficaram putaço com ele, né? A gente já falou das memórias, algumas memórias, a gente já falou de personagens bizarros, a gente já falou de momentos bizarros, de pessoas importantes. Eu acho que a gente precisa falar um pouco de Sessão da Tarde e de filmes, né? De coisas que eram exibidas naquela época tranquilamente, né? E que hoje jamais passariam nos mesmos horários, nas mesmas maneiras que a gente assistia, né? E a gente tem tem dois viés aqui, né?
O primeiro é a violência livre, não tinha limite de violência e horário, era qualquer horário, não tinha problema. E também, o outro viés era o erotismo, né? E muitas vezes eram juntos no mesmo filme. Infanto-juvenil, exatamente, né? E às vezes eram juntos e às vezes separavam. E então, assim, eu tenho algumas lembranças de filmes da Sessão da Tarde, filmes que eu gosto muito, mas que hoje não entram na Sessão da Tarde de jeito nenhum. Braddock? O Braddock, também, mas o primeiro que eu vi na minha cabeça de cara é o Robocop, de 87. Cara, o Robocop, eu acho um filmaço, tá? Mas não é esse o papo aqui. É um filme violento pra caralho. É muito violento, cara. Era aquela cena do cara, do bandidão lá, que ele cai no ácido, te lembra? Que ele cai no tanque de ácido, que ele sai caminhando com os dedos pingando assim a cara, e pra ele, o Robocop passa com o carro por cima dele, ele explode na tela, meleca, não sei o que. O Robocop tinha um pendrive dele, te lembra? Um espeto gigantesco que saía da mão dele, assim, que ele enfiava no cara, aqueles troços. E filme do Paul Verhoeven, né? E ele já é grotesco por natureza, né? Uns buracos de bala gigante, assim. Cara, e era isso. E a criançada adorava. Não tinha. O Robocop é tido por muitos pensadores como o marco precursor da banalização da violência, né? Porque ele justamente atinge essas fatias de audiência mais jovens, né? Porque até então existia muito, apesar da hipocrisia, né, existia muito essa coisa do filmes para adultos, que daí era o Charlie Bronson dando tiro de 45 nas costas de cracudo, sabe? E o Robocop não, ele furou essa bolha. Ele passava em qualquer horário, tinha brinquedo, sabe? Virou bagunça o negócio. Eu lembrei agora a cena que não matam o Murphy. Cara, é medonha aquela cena. Tu te lembra o cara com a 12 na cara dele, que começa a fazer assim, e aí, pá, atira na mão. E vai atirando em partes periféricas do corpo do cara, e, cara, não tem corte nenhum. Entendeu? Era bizarro, cara, bizarro. E enquanto tu falava, eu tentava me lembrar aqui, por muito tempo, é que a minha mãe não me deixava ver esses filmes mais pesados. Mas ao longo do tempo eu fui assistindo. Por muito tempo eu achei que fosse do Robocop uma cena do Schwarzenegger subindo uma escada rolante, correndo e se defendendo de um tiro, usando um transeunte aleatório. É no Programado pra Matar, no Vingador do Futuro, cara. No Vingador do Futuro. Vingador do Futuro? É isso aí, sim. Aquele que ele vai pra Marte e tal, né? Sim. E, cara, é uma das cenas de violência mais gratuita que eu já vi na TV, cara. Ele pega um civil aleatório e usa de colete. Mas de novo a gente vê na competição. Nessa época, nesse ponto aí, a competição era dos brucutus. Qual brucutu dava mais porrada e matava mais gente por filme, né? Aí era começando do Arnold, do Stallone. O Stallone. Mas é assim, né, cara? Também tem aquela questão, né? Que eu sempre falo que a maior agência de publicidade do mundo é Hollywood, né, cara? Então a gente começa a engolir toda aquela violência dos anos 80 ali, justamente porque quem tá na ponta disso é o Rambo, né? Nós tínhamos lá nos anos 70 filme de Kung Fu, filme de Karatê, filme de não sei o quê. Daqui a pouco pinta o Rambo, cara. Um cara que volta pro Vietnã fazer o que nunca foi feito. Aí ele vai lá e explode a porra toda. Um cara faz o que uma nação não conseguiu e todo mundo achou lindo. Esse é o Rambo 2, né? Ele volta lá pra buscar os caras lá, né? Primeiro ele vai... A primeira é a treta com a polícia mais aleatória do mundo, né? Ele simplesmente tá na cidade lá andando, o policial, você não pode ficar aqui, você é vagabundo, você tem que sair da cidade. É porque é porque lá nos Estados Unidos tem uma treta assim, tá? Que ex-combatentes do Vietnã, em grande parte, eles têm muitos distúrbios. E eles tipo, Columbine era... Eles são meio com a placa, né? Assim, exatamente. Síndrome do estresse pós-traumático. Não, mas isso não é o caso do Rambo. É uma cidade pequena. Exato. O delegado se achou o xerife, se acha o dono da cidade. E do nada vem aquele cabeludo ali e disse, eu não quero esse cara na minha cidade.
Ele olha assim, ó, ele olha pra jaqueta do Rambo, de ex-combatente, e fala assim, eu não quero confusão na minha cidade. Isso. Tá? Então quando ele olha, e o Rambo, ele tá procurando um cara, que eu acho que o nome é Ortega, uma coisa assim, que é um cara que tá com câncer. E ele vai lá visitar esse amigo dele. E aí a vizinha do cara disse assim, ele morreu, eu podia levantá-lo com a minha mão, apenas com uma mão e tal. Daí ele, não sei o que, tá estourando. Aí o delega olha pra ele e diz assim, onde é que tu vai com essa jaqueta aí? Não quero confusão, vai pro... entra que eu te dou a carona. Não, obrigado, eu vou a pé. Aí o delegado, larga ele no portão da cidade e o Rambo volta. Ele volta, exato. Eu vi há pouco tempo de novo. Tá? Não, por que ele volta, cara? Porque ele... Não é tantã. O Rambo é tantã, é um cara que tem problemas. Tudo bem, cara, mas pensa, o cara te expulsou, ele disse, peraí, eu não fiz nada, né? Esse cara não é o dono da cidade, por que esse cara tá me expulsando se eu não fiz nada? Sei lá, Aí ele resolve fazer o princípio básico da liberdade. Aliás, o Rambo de parceiro, ele tá muito fodido, porque o melhor amigo dele só ferra com ele, que é aquele Trautmann, né? Trautmann. Barbaridade, ele só bota ele em encrenca, né, meu? Ferra ele todos. Mas é ele que salva o Rambo. Inclusive, ele salva o Rambo, que o Rambo fez umas cagadas na cidade no Rambo 1, e no Rambo 2 é assim, não, eu vou te liberar, mas tu tem que ir lá pro Afeganistão lá matar o pessoal lá. Isso é Rambo 3, né, Afeganistão. O Rambo 1, vamos botar assim, que acho que é 81, 82. Não se chama Rambo, se chama First Blood. Isso. Acho que é 81, 82, né, por aí. 81. Murdoch. I'm coming to get you. Ele é o filme meio que catapultou essa onda de filmes de violência de brucutu dos anos 80. Ele é o primeiro daquela onda, né? Depois tem mais 2 Rambo. Nem vou considerar que tem 4 e 5, né? Os 3, que são os clássicos. Depois teve o Comando pra Matar com o Schwarzenegger também, que é uma loucura também. Tu te lembra a maneira como ele mata o vilão lá no final desse filme do Comando pra Matar? Eu me lembro que ele corta o braço de um cara com um facão. Também. Mas não, que ele pega um cano de PVC, de aço gigantesco, assim, e joga no cara, empala o cara na... O Comando pra Matar é aquele que ele sai do avião? Que ele vai buscar a filha dele, os caras sequestram a filha dele, que ele destrói 2 cidades inteiras pra pegar a filha dele. E o mais louco de tudo é que o Comando pra Matar do Schwarzenegger é a mais popular nos Estados Unidos, pois o que acontece? Vem Braddock. Braddock acho que é antes, não? Não, Braddock é depois, bem depois. Braddock eu me lembro de ver em VHS. Rambo eu vi só no cinema, não tinha nem visto. Mas os Rambo também viu em VHS. Não, falando ainda no Inter em violência, mas que também furou a bolha não, né? Que também veio a se popularizar na Sessão da Tarde. Um filme que talvez alguns vão lembrar com carinho, cara. O Grande Dragão Branco. Nossa porta de entrada pro Sudeste Asiático. Sim. O nome desse filme é Bloodborne, né? Bloodsport. Bloodsport, isso. É o nome original. Então, agora eu vou te contar a braba. O Grande Dragão Branco, ele tem aquela história ali do lutador de sumô, ele tem o heróizinho que luta karatê de kimono, ele deu origem ao Street Fighter. Tá certo? É os primórdios do UFC. Exato. O Street Fighter, ele se baseou no Bloodsport, no Grande Dragão Branco, e o UFC se baseou no Street Fighter. Não, tá real, é isso aí. É muito louco, porque inclusive assim no início lá, quando era ainda Ultimate Fighting Competition do UFC, sim, os caras imitavam os caras do... Exatamente, um que lutava de kimono, outros de luva, outros de chuteira, né, era umas loucuras assim, né. E a luva do MMA, ela imita a luva do Ryu, cara. Ela vinha com os dedinhos. E o Van Damme fez o Gaio. A gente hoje chama de Gaio, né? Quando era Curi era o Guile, né? Gaio é o caralho, né? Era o Guile. Aquele filme lamentável do Street Fighter. Ali eu nem considero mais. Cara, falando no Van Damme, a gente esqueceu de uma história com o Van Damme no Brasil. Só um pouquinho, a gente não falou. Da Gretchen? Claro. A gente esqueceu, não. Eu vi ela chegando. Só Quem é que vai contar essa história pra nós? Vamos lá. Por favor, Santiago. Conta aí, Santi. Vai, por favor. Todo mundo sabe a história do Van Damme de pau duro, né? Essa história não... Não, essa história... Cara, pensa assim, ó, o que é o Brasil? O Brasil da internet hoje...
Conga. O Brasil da internet hoje foi o Brasil da TV bizarra de ontem, que nós estamos falando aqui, do Van Damme de pau duro de tarde. Com a Gretchen rebolando no cara. Cara, isso aí não dá pra mensurar isso aí. Né? Para quem tá ouvindo esse programa, a gente não tá inventando nada. Tá tudo no YouTube. É só olhar. Tá tudo registrado. Tá lá o Van Damme com a Gretchen no palco do Gugu. Essa questão do Van Damme e da Gretchen, a gente pode puxar aí daí a outra ramificação que eu falei dos filmes. O primeiro nós falamos da violência. E agora esse assunto nos leva pro outro lado, que é a erotização. Que também era banal, extreme. Então, assim, a erotização era liberada também. Então, e não tinha horário, né? Tipo, aí tinha muito filme e assim, muitos com temática adolescente. Vocês lembram do Porks, por exemplo? O quê? Porks? O Porks, o Férias em Springfield, que o Silvio Santos mudava o nome do filme, né? Né? Cara, só não era... Não bastava ser com temática erótica, era com temática erótica / adolescente, entendeu? Sim, picardias estudantis, velho. Peitinhos. Exatamente, era isso aí. E, aliás, de peitinhos não tinha nada. Peitinhos era eufemismo, né, cara? Achavam as modelos italianas mais, né, superlativa que podiam, né, cara? Aí tinha o Cine Privé, e depois tinha, eu não sei se era na Bandeirantes, era no Canal Brasil, já um pouco depois, não sei, que tinha era na Bandeirantes, como era gostoso o nosso cinema, que era a parte dedicada aos nacionais, né? Que é ali que o cara viu. Na Band era o Made in Brasil. Ou isso, foi ali no Como Era Gostoso o Nosso Cinema que o cara viu Rio Babilônia, Bonitinha Mais Ordinária, Clara das Neves, e enfim. Tem todos. Como é que é o nome? Aquele que eu nunca sei o nome. Quem desenhou caralhinhos na minha parede? Sete gatinhos. Sete gatinhos. Ali era o desfile, o bem dotado, o homem dito. Sim, né? Nuno Leal Maia. Remos. Me chama de contínuo. Contínuo? Eu sou contínuo. Eu sou um contínuo. E você, filho da puta. Frase. Eu sou contínuo e você é um filho da puta. A frase do Otto. Dá uma olhada aí. Como é que é? O escorpião só é solidário em câncer, uma coisa assim. Mineiro? O mineiro só é solidário em câncer. Cara, essa é uma frase do Nelson Rodrigues. O mineiro só é solidário no câncer. Sabe-se lá por que ele falou isso? Não sei o contexto. Falando em Nelson Rodrigues também, tinha várias adaptações de Nelson Rodrigues aí, mas o erotismo aberto para a televisão brasileira passava A Vida Como Ela É, que eu tenho o DVD aqui com os 40 episódios, no Fantástico. Maravilhoso. 9 horas da noite, ou 8 da noite, passava no Fantástico. Entendeu? Pra TV brasileira ver. E tava lá a Gabriela Duarte, olha os peitinhos. Olha os meus peitinhos. Não são bonitos? Pequenos. Duros. Toca. Era isso. Era aberto pra família brasileira ver. Mas aquela novela, a novela dos italianos lá, Tony, me toma. Terra Nostra. Terra Nostra. A mina com os peitão aparecendo, mandando o Janequine pegar os peitos. Estourar nobre. Né? Nobre, a criançada na sala, e eu apavorado, louco. Como é que era o nome da novela que apareceu a Letícia Spiller? Que era a novela dela, era uma novela da 7. Babalu? Ela era a Babalu, é isso. Como é que era o nome da novela? 4x4. Cara, fenômeno. A Letícia Spiller era fenômeno. Sim, ali que ela conheceu. 7 horas da noite, o cara todo estava sentado na frente da televisão, porque não podia perder a Babalu. Mas então vamos para outro bagulho pior. Tieta, mano. Não, pera aí um pouquinho. Volta uns 4 anos antes, tá? Cara, Tieta. Eu ouvi a vinheta da Tieta, eu saía correndo. Já tava aqui já. Era a Cláudia Hanna correndo na abertura. Não sei, eu sei que a Tieta, eu ouvia a vinheta, velho, eu sumia correndo, desaparecia da sala. Ou a Cláudia Hanna era a Tieta jovem.
Não, Era. A Ramos, Cláudia eu Hanna era acho que Tieta. a Cláudia Hanna era a Tieta no filme. Teve filme? Teve um filme da Tieta. Eu posso estar enlouquecendo aqui. Poxa, meu Deus, no filme foi a Sandra Braga. Sandra Braga, né? Desculpa, Sônia Braga. Sônia Braga. Sandra Brea. Não, Sandra Brea não. Sônia Braga. Sônia Braga, né? Sônia Braga, Sandra Braga. Sandra Braga é a cara de vocês. Eu não sabia que teve o filme da Tieta, mas também o Jorge Amado era um bandalho, né? Então toda a história dele tem putaria pesada, né? Sim. Todas? Sim. Não, o que eu ia puxar rapidinho aqui a respeito de nudez em novela, tá? E o primórdio da putaria, no meu registro particular, tá? Aqui na minha memória aqui de criança, 1990, TV Manchete. Pantanal. Foi um marco, assim, porque... Agora tu veio. Porque o império televisivo da teledramaturgia brasileira estava ameaçado nas mãos da Globo. Que a Manchete veio forte, trazendo um nome até então desconhecido, mas era uma modelo em ascensão no Brasil, Cristiane Oliveira, que não deixou por menos e topou fazer um papel de nudez na beira das águas do Araguaia. Foi a primeira vez, eu não sei se foi a única, mas que a Globo teve menos audiência em uma novela, né? Sim. Teve uma novela de fora que teve mais audiência, né? Cara, como é que era o nome Ela teve um remake recente de Pantanal, né? Claro que não teve nem comparação, né? Mas como é que era o nome daquela moreninha de cabelo curto, gaúcha, que fazia a Guta? Tu te lembra que nadava? Lembro. É a Islene Adami. A Guta era de outra turma, né? Era sim. A que mais nadava pelada naquele rio era a Guta, te lembra? Essa mulherada toda da Pantanal, assim, foi um elenco escolhido a dedo, né? Como nunca mais se repetiu depois. Depois fizeram na Raiz e Trovão, né? Fizeram, né? Não tinha nudez, mas era tão boa quanto também, né? Com a ex-mulher lá do Duca Landecker, né? Qual é o nome dela? Peraí, tá vendo? Ingra Liberato, baiana, modelo também, lindíssimo. Isso. Quero trazer o nome da última obra aqui pra vocês. Já foi final dos anos 2000, início dos anos 2000 já. Você não vai resistir à presença de Anitta. Aí eu não fui. Eu não fui porque eu acho que foi um troço muito... Foi gratuito, tá ligado? Eu acho que foi um troço gratuito. Os caras exploraram uma menina muito jovem, a Mel Lisboa, no caso, né? Que ali foi uma coisa... Cara, foi pra pegar a galera. E pegou, né? Porra! Mas essa era a ideia. Era é baseado na Lolita do... Exatamente. Sim, é uma Lolita, né, meu? Mas sei lá, cara, eu acho que ali foi um produto empurrado. Não, é que ali na Pretensa a gente já era grandinho, né? E em 2001 eu já estava entrando na faculdade. Eu tinha 20 pouquinho, 21, 22 já, né? Já era mais crescidinho, né? Mas falar, só pra fechar isso aí que tu falou de atriz nova, que não sei o que, o maior exemplo disso, e aí sim, ela nova, foi a Luciana Vendramini, né? Quando ela apareceu na Vamp, você lembra? Depois ela posou pra Playboy e ela confirmou que ela não tinha 18 anos ainda. Sim, a Isabela Garcia. Não. Cara, não, cara. Eu posso estar enganado. Não, então não, Gui. Não, lá não é. Primeiro que a Isabela Garcia... Essa memória é bem vívida porque meu primo tinha um pôster dela, da Playboy, que ele catou no lixo, que alguém botou fora, tava colado, ele descolou, colou na parede. Efeito Mandela. Olha que olha. Eu sou o repórter que vai mostrar para você a noite na maior cadeia do mundo. Tem um negócio, cara, que nunca vão conseguir reproduzir, que era o Comando na Madrugada. Não. O Goulart Andrade. Isso aí não tem como. Vem comigo. Ô, meu, o cara entrevistando assim, coveiro, travesti, presidiário. Cara, era a coisa mais fantástica do mundo, velho. Vem comigo, tudo numa naturalidade. O cara entrava no Carandiru, saía. Velho, que coisa... Eram umas matérias que ele ia pro submundo a full, assim, né? Na madrugada, né? Eu lembro. O cara entrevistou um legista, velho. Um cara que tentou fazer algo parecido... Um cara que tentou fazer algo parecido foi o Caco Barcelos. Ficou sapatênis, mas ficou aqui. Tá falando do Profissão Repórter? Isso. Ele não é a mesma coisa, não é. Não, mas eu me refiro a essa questão dessa ousadia de ver
as matérias que talvez tu não vá olhar no horário nobre. Exato. Inclusive, ele pegou uns aprendizes, né? Era uma galera de estudantes, isso. Mas, cara, para mim, o Comando da Madrugada, 2 programas que eu tenho muita saudade dos anos 80 e 90 é Comando da Madrugada e qualquer um do Jô Soares, ali, de 11h30, e depois que ele foi pra Globo ali e fez o programa do Jô. Cara, eu tenho muita saudade disso. Todo mundo lembra do Sexta Sexy, né? Obviamente. O Sexta Sexy, todo mundo lembrava, né? Como é que é o nome dela? Emanuele. A Emanuele. Perguntava pra pessoa, o senhor conhece a Emanuele? O cara começava a rir. O efeito era tipo aquele assim, é o Brasino. Aí o cara complementa, o jogo da galera. Todo mundo conhece. Então a Emanuele era o Brasino da época.